Considerado um dos continentes mais influentes economicamente e mais populosos do planeta, a Europa não acompanhou o resto do mundo no que se refere à construção de arranha-céus grandes e inovadores. O continente, que se destaca pelo turismo e pela qualidade de vida, ficou para trás no mercado imobiliário moderno. Para ser considerado um superedifício, o arranha-céu precisa ter no mínimo 150 metros de comprimento da base ao topo. Isso significa ter algo em torno de 40 a 50 andares. Atualmente, são cerca de 220 edifícios espalhados por todo o território europeu. Um número muito pequeno se comparado ao resto do mundo. Para se ter uma pequena ideia de comparação, a cidade de Nova York sozinha tem mais de 3.000 edifícios como estes. A maioria destes edifícios estão concentrados em 5 cidades principais, sendo elas Paris, Londres, Frankfurt, Moscou e Istambul. Com quase 10 vezes menos edifícios que uma única cidade dos Estados Unidos, a pergunta que vem em mente é: como os grandes centros europeus lidarão com esse problema de espaço? E por que os países europeus não abraçam esse tipo de construção? Para responder essa questão, é preciso voltar no tempo. Os primeiros arranha-céus construídos ganharam destaque no século XIX, mais especificamente no ano de 1890. A cidade pioneira na construção de residências verticais foi Chicago, acompanhada de Nova York. Depois disso, a construção se popularizou por todo o mundo. Os Estados Unidos começaram a construir prédios altos porque as cidades estavam ficando muito populosas e cada pedaço de terra era extremamente valioso. O que se via naquela época eram prédios e mais prédios construídos em cada esquina e em cada espaço de terra vago. Por outro lado, as cidades europeias já estavam firmemente estabelecidas com os edifícios históricos e grandes construções milenares que deixavam pouco espaço para novas estruturas serem construídas. A maioria das cidades da Europa naquela época também estava dividida em zonas mais uniformes e não enfrentavam a alta demanda por espaço físico nas principais capitais. As cidades da Europa estavam longe de superlotação dos grandes centros naquela época, e por isso não viam necessidade de investir em construções desse tipo. Criou-se então uma espécie de competição no meio arquitetônico de planejamento das cidades. A América procurava construir sempre edifícios mais altos, mais agressivos, mais tecnológicos. Já a Europa procurou preservar sua herança conservadora e manter suas estruturas tradicionais, como o Coliseu na Itália, a Catedral de São Basílio na Rússia e o Palácio de Versalhes na França. Porém, nem toda a cidade da Europa seguiu o costume. A cidade de Bruxelas, na Bélgica, simplesmente ignorou a herança cultural e começou a demolir seus monumentos históricos para a construção de arranha-céus altos com quase nenhum valor histórico e cultural. Isso foi uma afronta aos costumes locais e gerou grande revolta por parte da população. Grandes personalidades da época foram contra esse movimento e fizeram protestos contra a demolição desses edifícios, pois alegavam que eles eram estranhos e acabariam com o charme europeu. Surgiu então a necessidade da criação de regulamentos em outras cidades vizinhas, proibindo a construção desses edifícios considerados feios e sem valor. O que de fato aconteceu na época é que os arquitetos espalhados por várias cidades da Europa eram induzidos a manterem o mesmo padrão de construção que já existia, podendo somente fazer projetos de prédios baixos e que não tampassem a visão aos monumentos turísticos. Na França, por exemplo, a Lei La Défense de Paris proíbe a construção de edifícios altos próximos à Torre Eiffel, para manter o cartão postal intacto e bonito. De mesmo modo, isso ocorreu no Reino Unido, onde foi proibida as altas construções próximos ao Palácio de Westminster e próximos à famosa ponte Tower Bridge. A cidade de Lisboa, em Portugal, também aplicou as restrições próximos à Torre de Belém. Na Alemanha também não foi diferente. Isso próximo aos monumentos da Segunda Guerra. Já na Espanha, nas redondezas do estádio do Barcelona. Todas essas cidades se mantiveram firmes na tradição por muito tempo. Porém, com o passar dos anos, essas regras ficaram menos restritivas, e algumas tendências arquitetônicas caíram em desuso e se tornaram ultrapassadas. Surgiram então novos modelos que procuram uma relação entre o antigo e o novo. Esses modelos foram abraçados por cidades que tinham um crescimento populacional muito rápido e necessitavam de expandir as cidades de uma forma ou de outra. Foi então que países como Rússia, Turquia e Alemanha se renderam ao jeito americano de construir e começaram a fazer super torres como o Volcar Tower em Istambul, o Commerzbank em Frankfurt, o Federation Tower em Moscou e o Imperial Tower também em Moscou.
Essas cidades perceberam um rápido crescimento econômico num curto período de tempo, pelo fato de que apartamentos para moradia nos grandes centros são extremamente luxuosos e muito procurados, podendo custar cerca de 10 milhões de dólares. Outros lançamentos imobiliários têm preços ainda mais altos. Coberturas em prédios como no Evolution Tower podem chegar a custar incríveis 20 milhões de dólares. Quando não são apartamentos específicos para moradia, são escritórios muitas vezes no setor financeiro e comercial. Além disso, existem muitos shoppings dentro desses conjuntos de prédio, o que faz com que mais e mais pessoas fiquem nesses ambientes. E é por isso que as cidades estão se modernizando pouco a pouco, e o velho continente terá que acompanhar essas mudanças. Mas e você? O que acha da modernização da arquitetura da Europa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Um abraço e até a próxima!